Informações do Cruzeiro nesta sexta-feira de preparação na toca, duelo de domingo diante da equipe do Ceará com Mineirão lotado. Tudo isso você confere a partir de agora. Vamos lá, pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos começar aqui com uma informação que é de um jovem da base do Cruzeiro, Fernando, atacante. 20 anos, ele rescindiu o contrato com o Maringá para acertar com o Primavera de São Paulo. O jogador vai assinar com o time paulista, devendo ser emprestado aí até dezembro deste ano, com possibilidade até de prorrogar para o ano que vem. O Fernando, então, indo jogar no Primavera. E aí o clube paulista assume o salário do jogador, ele não terá os direitos econômicos fixados, é mais uma oportunidade aí que o Fernando tem de se recuperar, né? Vem de empréstimo aí mais uma vez para o Maringá e agora precisa se encontrar depois dessa passagem lá no Paraná, que não foi feliz, indo jogar então no interior de São Paulo. A sexta-feira de preparação na Toca da Raposa 2, o Cruzeiro dando sequência nos treinamentos para o duelo de domingo, 4 horas da tarde, Mineirão, a partida diante do Ceará. O técnico Leonardo Jardim até falou sobre desgaste dos jogadores, né? Foram 4 jogos em 10 dias e que todo mundo ia ser reavaliado para saber quem jogaria ou quem jogará, né, no domingo diante do Ceará. Lembrando que no meio da semana que vem o Cruzeiro terá o duelo com o CRB pela Copa do Brasil. Então vamos acompanhar aí como será a preparação do Leonardo Jardim pensando nestes dois compromissos. Quando foi enfrentar um adversário de Série B que foi o Vila Nova, o Leonardo Jardim ele deu uma mesclada no time no jogo de ida, que também, assim como contra o Vila, será no Mineirão. Mas isso é assunto para a partir de segunda-feira. O foco é total no duelo diante da equipe do Ceará, que não vem bem na Série A do Campeonato Brasileiro, mas é um time que, onde vai, principalmente atuando como visitante, tem levado dificuldade aos adversários. Fagner volta a ficar à disposição, nenhum problema de ordem médica. Quanto a Matheus Henrique, ainda não deve ser relacionado para este compromisso. O jogador vem treinando já com o grupo na Toca da Raposa 2, mas ainda precisa de mais alguns períodos de treino para ficar totalmente à disposição e ser reforço para o técnico Leonardo Jardim, que terá um grande reforço na arquibancada. O Cruzeiro informou na noite de ontem mais de 40 mil ingressos vendidos para este compromisso. O torcedor ainda pode comprar com certa tranquilidade neste novo sistema aí do sócio. Também o cadastro da biometria facial, que sempre agora será necessário. Quem não fez, é só acessar o site suacara.cruzeiro.com.br. E o Cruzeiro com a previsão de público a princípio de 50 mil torcedores. Mas estamos ainda na sexta-feira. A expectativa é de Mineirão com mais de 55 mil no domingo, às 4 horas da tarde, para o Cruzeiro buscar mais uma vitória em seus domínios na Série A do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro, com uma nova parcial divulgada, mais de 40 mil torcedores têm presença assegurada para o duelo de domingo, às 4 horas da tarde, jogo no horário bom. São várias caravanas que vêm para Belo Horizonte, que vêm para a região da Pampulha, vários torcedores da Nação Celeste em peso para empurrar mais uma vitória do Cruzeiro. O Cruzeiro que é a 11ª vitória no Campeonato Brasileiro. É o líder da competição com 34 pontos e não quer sair da ponta da tabela. E o Mr. Leonardo Jardim até disse, né, o papel importante do torcedor ali no fim da entrevista coletiva após o empate sem gols com o Corinthians, treinador do Cruzeiro que ganha um reforço importante. O Fagner fica à disposição dessa partida porque não atuou na quarta-feira devido ao contrato que ele tem com o Corinthians. O Fagner pertence ao time paulista, não atuou por conta dessa situação, o Cruzeiro não pagaria a multa. Lembrando que ele tem contrato com o Corinthians até o fim de 2026. Cruzeiro
para continuar com o jogador na próxima temporada. Tem que chegar ali no fim do ano e buscar um acordo com a diretoria do time paulista, mas o Fagner é um retorno importante. Cruzeiro que não perdeu atletas para esse compromisso contra o Ceará. O Fabrício Bruno, que até alegou uma questão até de gripe na partida contra o Corinthians, ele participou da atividade normalmente dessa quinta-feira. Foi uma atividade interna para os jogadores titulares e não vai ser problema para também o treino de hoje, para a sequência de amanhã, porque o Cruzeiro vai fazer amanhã a atividade à tarde, seguida de concentração, vencendo aí o grande trunfo do Cruzeiro. É uma ideia de organização do Departamento de Futebol Celeste. Cruzeiro, que no total, dentro de casa, tem 8 jogos, com 7 vitórias e um empate, soma 11 jogos de invencibilidade no Campeonato Brasileiro e no total são 16 partidas sem perder, contabilizando Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e também a Copa Sul-Americana, que o Cruzeiro já não disputa mais. São as informações do Cruzeiro. Segue com você, Nath. Vamos falar do Cruzeiro, vamos falar do líder do Campeonato Brasileiro, que tá mirando a Europa. O negócio dele agora é o seguinte: não quero saber de reforço aqui não, tô mirando a Europa. A Zoropa. É isso mesmo, Pedro Abílio? Boa tarde. É por aí, viu, Romano? Boa tarde pra você, pro Simões, pra Nath, pra todo mundo no Rádio Esportes. Mirando em Jeremy Sarmiento, atacante de 23 anos, que pertence ao Brighton lá na Inglaterra, mas estava emprestado ao Burnley. A situação é a seguinte: o Cruzeiro se acertou com o Brighton, que tinha sim o interesse em negociar o jogador, tanto que ele vinha passando, né, a última parte da temporada emprestado. Destaque no itatiaiasport.com.br com Guilherme Pio, com Pedro Leite e com Emerson Pansieri, que logo cedo conversei com o setorista do Cruzeiro, que hoje está descansando, e ele falou o seguinte: estava tudo certo em relação ao clube, mas o jogador, que nasceu na Espanha, mas os pais são equatorianos, ele se naturalizou logo cedo, já deu um indício de que não quer sair da Europa nesse momento. O Sarmiento pretende permanecer no futebol europeu, mas o Cruzeiro tem uma situação acordada com o clube, então depende do mercado. O que oferecer o mercado ao Sarmiento pode mudar o rumo dessa negociação ou até mesmo dessa vontade de momento do jogador, que é de permanecer no futebol da Europa. Mas um atacante muito promissor, que tem uma identificação com o continente sul-americano, não é uma negociação que não faz nenhum sentido, mas é um jogador que estava na Premier League, né? Que estava ali disputando primeira, segunda divisões no campeonato inglês também. Então, tá bem familiarizado e bem cotado para, se quiser, permanecer na Europa, viu, Romano? Pois é, o Nath é um jogador jovem, é um jogador promissor. Agora, é uma situação em que o Cruzeiro está pensando grande, né? Cruzeiro está buscando reforço que principalmente possa gerar lucro para ele, né? Dar aquele retorno técnico, mas também o retorno financeiro, né? O perfil da contratação está muito bem estabelecido. O Pedro Júnior, inclusive, falou disso numa entrevista recente aos amigos da Band, neste sentido, de que o Cruzeiro mapeou ali as suas necessidades. Um atacante de beirada, né, um ponta de velocidade, é uma dessas necessidades, mas o perfil seria esse atleta mais novo, que pudesse ter também no futuro um potencial de revenda. Quanto ao Cruzeiro estar ampliando, digamos assim, os seus horizontes, né, acho que isso parte muito também do fato de que Leonardo Jardim é um técnico europeu, né? Trabalhou muito tempo na Europa. Há pessoas agora também trabalhando no Cruzeiro, né? Que analisam aí o mercado. O chefe, inclusive, desse setor também é um europeu. Então é natural que essas pessoas, elas tenham o conhecimento e consigam mapear também esses jovens talentos que estão por lá. Ele é equatoriano, mas joga já há muitos anos por lá porque cresceu no Reino Unido, na Inglaterra, né? Eu acho que o Cruzeiro está corretíssimo. Acho que essa questão aí de limites geográficos não é tão importante assim. O mais importante é você saber exatamente o que você está procurando e, claro, ter bem estabelecido também o quanto você pode gastar naquela contratação, né, Romano? Mas tem um detalhe, né, Simões? É muito nítido, muito claro que a procura do Cruzeiro pela pedida do técnico Leonardo Jardim, né? Sem dúvida, Romano. E esse jogador que já está inserido no futebol europeu, com certeza ele tem uma capacidade maior de adaptação aos processos do Leonardo Jardim, né?
que trouxe, a Nath destacou aí, o Joaquim Pinto, né, o Nath, um cara que já trabalhou no Benfica, no Spartak Moscou, já descobriu muitos talentos sul-americanos, mas também faz a observação do mercado europeu, até porque antes de vir pro Cruzeiro estava no Spartak Moscou e ele chegou agora, mês passado pro Cruzeiro, né? Então, quer dizer, são jogadores já adaptados a esse tipo de pensamento, né? Porque a gente tem a evidência de que realmente o treinador europeu tem uma situação diferente em relação aos treinadores brasileiros ou sul-americanos. É o Cruzeiro buscando aí, tentando, eu fico ansioso aí pelas movimentações, né? Eu acho que na última quarta-feira, não sei se foi o Pelaipe, falou de um centralizado, um jogador de lado de campo. O Cruzeiro precisa de zagueiro. Não que os zagueiros estejam comprometendo, muito pelo contrário, mas são poucas as opções. E a temporada é dura pela frente, com Copa do Brasil e com Campeonato Brasileiro. E o Cruzeiro vivendo uma situação, claro, o projeto não é para ser campeão brasileiro, eu acho que o Jardim destaca isso toda hora, que o projeto é conseguir vaga na Libertadores do ano que vem, e de preferência uma vaga direta, mas a gente vai chegando à final do turno do Campeonato Brasileiro e com o Cruzeiro ainda na briga pelo título, e muito forte na briga. O Cruzeiro é líder isolado do Campeonato Brasileiro e tem a chance de manter essa liderança no domingo, então eu acho que é uma possibilidade que se apresenta ao Cruzeiro, tanto o Campeonato Brasileiro como a própria Copa do Brasil, e eu acho que o Cruzeiro se colocou nessa posição pelo nível do futebol que ele está jogando. É isso aí. Todo mundo imaginava, né, que fosse chegar um zagueiro quando o João Marcelo se machucou. Agora ele já está na transição, ele isso volta não aconteceu. daqui a um mês, né? Imaginamos aí dentro de um mês e meio, alguma coisa nesse sentido. Pois é, mas mesmo assim, ainda mas muito... vai ficar com 4 só, né? E eu acho que assim, a gente percebe os métodos, né? A gente vê o processo do Matheus Henrique, né? A gente vê que não existe pressa do Leonardo Jardim, da comissão técnica dele, para voltar jogador machucado. A gente percebe isso claramente. Não existe pressa, não existe passar o carro na frente dos bois, né? Como a gente costuma dizer aqui em Minas, para voltar jogador que tá voltando de lesão, para não correr o risco do cara se machucar de novo. E isso é muito complicado, e a gente tem percebido que isso tem acontecido no outro clube aqui de Belo Horizonte, que joga a Série A, que é o Atlético, né? O tipo de problema que isso provoca para a comissão técnica. A vantagem é que não tá na conta do chá, né? Essa que é a grande vantagem dele. É a expectativa agora, né? Mineirão lotado mais uma vez, duelo com o Ceará, do bom técnico Léo Condé, né? Mas o Ceará que não vem dando aí uma boa sequência, né? Até começou melhor na Série A do Campeonato Brasileiro, mas o Cruzeiro sabe de todos os riscos, assim como o jogo com o Juventude, o placar final foi uma goleada, mas a chegada até este placar não foi nada fácil, o Cruzeiro abrindo o placar só ali no finalzinho do primeiro tempo. E o time trabalhando na toca, o técnico Leonardo Jardim aí esperando, né, o Departamento de Saúde e Performance deixar todo mundo 100%, porque é jogo para o Cruzeiro seguir com esta grande campanha em seus domínios na Série A do Campeonato Brasileiro. Muita gente até me perguntou sobre Matheus Henrique, acho que ainda não será relacionado. Seria uma ótima surpresa, né? Mas poucos treinos ainda com o grupo. Vamos aguardar. O Cruzeiro tinha um planejamento ali de pelo menos uma semana e meia, 2 no máximo, para ele treinar com o grupo e voltar a ser relacionado. Vai ser uma ótima notícia aí para este elenco do técnico Leonardo Jardim. O Fagner, de novo à disposição, e ninguém tomou o 3º cartão amarelo. O Cruzeiro vai aí com o que tem de melhor pro duelo com o Ceará. Por mais que o técnico Leonardo Jardim tenha falado sobre desgaste, o Cruzeiro fechou muito bem aí os 4 jogos em 10 dias. E para esse compromisso, o Cruzeiro tem um dia a mais, né, em relação aos outros, por exemplo. Quando o Cruzeiro jogou na quinta e domingo, o tempo de recuperação menor. Domingo e quarta, tempo de recuperação menor. Quarta para domingo, você tem um dia a mais e esse dia é muito importante. Então o pessoal tem trabalhado muito aí para que o Cruzeiro possa ter o seu melhor no jogo diante da equipe do Ceará para continuar aí na liderança do Campeonato Brasileiro, sem depender de jogo do Flamengo. Então, a expectativa é de um Cruzeiro muito forte e tendo, com certeza, mais de 50 mil torcedores no Mineirão, público espetacular. A Nação Azul vem atendendo sempre ao chamado e comparecendo para ajudar o Cruzeiro aí neste Brasileirão. Valeu, pessoal. Um abraço. Valeu, Samuca. Obrigado aí pelas informações. Vamos aguardar então, realmente, para ver aí se teremos novidades ou não no Cruzeiro. Quero fechar o vídeo para falar sobre o Cruzeiro e uma tabela de salários que vai ser importante para a definição de reforços. Não existe problema em caixa que impeça, por exemplo, o Cruzeiro de fazer investimentos altos na compra de direitos econômicos, mas
Pedro Lourenço, Pedro Júnior e Léo Jardim vão ter uma preocupação grande em não trazer jogadores que não sejam unanimidade para ganhar mais do que jogadores importantes do atual elenco. A preocupação é de criar uma instabilidade e eventualmente até uma ciumeira em relação a pagamentos. Vale a lembrança de que hoje o jogador mais bem pago do Cruzeiro é o Gabigol, que gira na casa dos 2.400.000 reais por mês, entre salários, direitos de imagem, luvas e também outras coisinhas mais. O segundo mais bem pago, Matheus Pereira, que ganha na casa de 1.800.000 por mês. Matheus Pereira, que vai ter direito a uma prorrogação de contrato com pequenos reajustes salariais. Quero citar um exemplo dessa filosofia de salários que pode até impedir que contratações sejam feitas. O Brian Rodrigues, atacante uruguaio que pertence ao América do México. O Cruzeiro e a América estão distantes no acordo. A primeira oferta feita pelo Cruzeiro, inclusive, foi considerada baixa. A Raposa queria comprar 60% dos direitos econômicos. A pedida do time mexicano é de $10 milhões por 100% dos direitos econômicos. Há outro problema, além do acordo com a América, a pedida do Brian Rodrigues, que quer chegar, por exemplo, para ganhar mais do que o Caio Jorge. Algo que tem incomodado e preocupado os dirigentes cruzeirenses. Caio Jorge, artilheiro do Campeonato Brasileiro e talvez o maior destaque da competição, hoje fatura na casa de R$1 milhão por mês. Teria lógica trazer alguém que não é titular absoluto no México para ganhar mais do que o goleador máximo do Campeonato Brasileiro? Essas e outras perguntas podem ajudar a entender o porquê de o Cruzeiro ser hoje mais vagaroso e cauteloso na hora de contratar.